Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor da www.revistacristã.org, que é o maior portal sobre a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Dando continuação ao vídeo anterior, que eu falei sobre a certeza da imortalidade, né? Este é o segundo vídeo da série Vida após a Morte. Eu vou falar hoje sobre a questão se os mortos estão conscientes ou inconscientes. Porque no primeiro vídeo ficou evidente que, além da morte, a única certeza da vida é a nossa ressurreição. Só que a ressurreição vai acontecer no último dia da história humana, quando Jesus voltar. Então fica um período intermediário. A pessoa morre aqui e ressuscita aqui. Não se sabe quanto tempo vai demorar esse intervalo, quanto tempo vai demorar para Jesus voltar. Mas tem gente que já está morta há milhares de anos, outros há apenas 10 anos, 20 anos, outros há 2.000 anos, né? Se Jesus voltar daqui 50 mil anos, né? Então esse período intermediário ele pode ser muito grande. Só que sobre a vida após a morte a gente chama isso de estado intermediário. Eu não creio em estado intermediário, mas eu vou explicar isso num outro vídeo, né? Eu não, porque o estado intermediário é a situação dos mortos entre a morte e a ressurreição. O que eles estão fazendo? Eles estão desencarnados, eles estão no céu, eles estão no inferno. Eu, eu e alguns outros teólogos, a gente acredita que o estado intermediário não existe. É uma fração de segundos. Quando a gente fecha o olho para esta vida, a gente acorda no último dia. Não que os mortos estejam inconscientes, tá? E é isso que eu vou combater neste vídeo aqui, tá? Simplesmente é uma viagem no tempo. O tempo futuro é adiantado. A partida ela é desigual. Uns morrem mais cedo, outros no meio do caminho, outros na velhice, mas a chegada nós vamos chegar todos juntos. Como Jesus preenche esse tempo, a Bíblia não fala, mas isso eu vou falar em outro vídeo. O que eu vou falar, o que eu vou provar aqui é que quem morre não perde a sua consciência. Não perde. Essa ideia de que os mortos estão dormindo em estado de inconsciência, apagados na sepultura, ela é falsa. O primeiro versículo que eu vou citar aqui, que é usado para dizer que os mortos estão inconscientes na sepultura, está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. O versículo diz assim, ó: porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem mais parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Este versículo é usado para dizer que os mortos não sabem nada, que eles estão em estado de inconsciência, que morreu, puf, apagou. Mas o versículo não está dizendo isso. Por mais irônico que seja, o versículo não está dizendo isso. O que o versículo está dizendo é que, já está bem claro no versículo, né? É que o amor, o ódio, a inveja, o trabalho deles, a vida deles ficou para trás. Eles não têm mais parte alguma em coisas que se fazem debaixo do sol. Aliás, essa expressão debaixo do sol aparece 27 vezes em Eclesiastes e é uma referência à vida terrena. O Eclesiastes é um livro sobre a vida terrena. Então, o que o autor está dizendo aqui é que os mortos não sabem coisa alguma do que se passa aqui. Tudo que a vida deles era, o amor que eles tiveram pelas pessoas, tudo isso ficou para trás. E uma prova de que isso é certo, essa interpretação, é que diz assim também, ó: nem tão pouco eles jamais têm recompensa, eles não têm mais recompensa. O que é essa recompensa? Se essa recompensa é o que eles estão tendo lá no além, depois da morte, então nós temos uma contradição dentro da Bíblia. Porque a Bíblia diz que justos e injustos serão recompensados. Então essa recompensa não tem referência
com algo depois da morte. Essa recompensa tem a ver com o salário deles como trabalhadores. Os mortos não têm mais salário, eles não têm mais recompensa terrena. Eles já estão num outro plano, numa outra situação. Então, como a Bíblia não pode se contradizer, essa recompensa não se refere à recompensa final, que eles não terão mais recompensa, porque de fato eles vão ter recompensa no juízo final. Justos e injustos serão recompensados por suas obras. Mas aqui está dizendo que eles não têm mais recompensa. Então isso é uma referência à vida que eles tiveram aqui na terra. Acabou-se. Eles não têm mais parte alguma do que se faz debaixo do sol. Um outro versículo que é citado para dizer que os mortos não têm mais consciência depois da morte é o Salmo 146, versículo 4. O Salmo diz assim: quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Ou seja, o Salmo está dizendo que quando o espírito da pessoa sai e o corpo vai para o pó, naquela mesma hora acaba-se os planos. Algumas traduções vão trazer pensamentos, mas a palavra hebraica ali, estonate, ela significa propósito, planos e pensamentos. Não está falando, e isso é muito óbvio aqui na tradução, ó, acabam-se os seus planos. Não está falando que os pensamentos deixam de existir e a pessoa se apaga. Está falando que os planos das pessoas se acabam no dia que elas morrem. Aliás, o contexto sugere isso. Se você ler algum versículo anterior ali, ó, Salmo 146, versículo 3, você vai ver que o salmista fala: não confieis nem nos nobres, nem nos filhos dos homens, né? Porque quando sai o espírito, eles voltam ao pó e seus planos se acabam. Então isso aqui não prova que os mortos estão inconscientes na sepultura. Um outro versículo que é usado para dizer que os mortos estão inconscientes é o Salmo 115, versículo 17. Ali diz assim, ó: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Isso aqui não está provando que os mortos estão inconscientes na sepultura. Por que não está provando? Porque o salmista está falando dos cadáveres. Os mortos não louvam ao Senhor. Se você for num cemitério, não tem ninguém louvando ao Senhor ali. Os mortos, os cadáveres, não louvam ao Senhor. E a prova disso é que Lucas 23, versículo 43 diz... Não, desculpa. É Lucas 20, versículo 38. Diz assim, ó: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para eles todos vivem. Então Deus não é Deus de mortos. Se os servos dele, se os filhos dele que já morreram e já foram para a glória, morreram nesse corpo, nessa carne, né? Deus não é Deus de mortos. Então, o que não louva ao Senhor é os cadáveres deles, é os corpos. Eles não estão mais em corpo para louvar ao Senhor nesta vida. É isso que quer dizer o Salmo 115, versículo 17. Agora, existem versículos que provam que os mortos estão conscientes depois da morte, né? Por exemplo, quando o ladrão ao lado de Jesus reconheceu que Jesus era o Messias e pediu para ele se lembrar dele quando fosse entrar no reino, Jesus fez a promessa assim em Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não adianta querer dizer que tem uma vírgula e dizer que Jesus quis dizer assim, ó: em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Não tem esse negócio de vírgula para dizer que Jesus estava prometendo naquele momento para depois, sabe-se lá quando, na ressurreição, ele encontraria aquele ladrão no paraíso. Não, a promessa é hoje. Mesmo aquele que acredita que os mortos estão inconscientes, eles são obrigados a admitir que, do ponto de vista da consciência do ladrão, ele se encontrou no dia chamado hoje com Jesus, porque se caso os mortos estivessem inconscientes, você morre, você apaga e você acorda no último dia, isso é uma fração de segundos. Então mesmo vocês são obrigados a admitir que esse hoje é hoje mesmo. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
É uma promessa clara de Jesus que depois da morte eles se encontrariam no paraíso. E aí temos Filipenses capítulo 1, versículo 23, que o apóstolo Paulo diz assim, ó: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo está deixando claro que ele tinha o desejo de sair desta vida, morrer neste corpo, para, na sequência, estar com Cristo. Isso é um claro ensino de consciência depois da morte. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim: preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, são textos que provam claramente que quando a gente parte desta vida, a gente não entra no estado de inconsciência. A gente entra para se encontrar com o Senhor. Agora, como que isso acontece? O que é esse estado intermediário? Eu vou explicar no próximo vídeo para vocês. Esse assunto não se esgota aqui. Se vocês acessarem o www.revistacristã.org e lá em cima, no topo do site, entrar no link Literaturas, vocês vão encontrar, conforme vai rolando a página, vocês vão encontrar um e-book chamado A Certeza da Imortalidade, que eu mesmo escrevi. É um e-book bem detalhado, por isso que eu falo que este vídeo, os vídeos que eu faço, eles não esgotam o assunto. Simplesmente isso aqui é uma pincelada para que você possa ter uma ideia do ensinamento bíblico sobre o assunto. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o estado intermediário. Por que eu não acredito em estado intermediário e o que acontece na morte, entre a morte e a ressurreição ou o juízo final. Vou falar isso no próximo vídeo. Um abraço a todos.